Olá, muito boa tarde. O meu nome é Cristina Chaves, da loja Diz-me Se Gostas. Aqui estou eu para mais um vídeo e espero que gostem. Desta vez estou a fazer mold masks e vou-vos mostrar como é que eu as executo. Pronto. Inicialmente eu pego na máscara, que vem assim, dentro das saquinhas. Ela vem assim, estampada, em microfibra, certificada, portanto ela vem dentro destas saquinhas. Assim, dentro destas saquinhas, com as instruções de fabrico. São máscaras elaboradas de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde. E então o que é que eu faço? Inicialmente eu pego nas minhas máscaras, com a tesoura vou e corto a máscara, não pelos riscos, mas de forma a ficar assim. Eu gosto de trabalhar assim porque é mais fácil para mim, para entretelar. As minhas máscaras estão todas entreteladas, portanto ela depois de estar entretelada ela fica assim. Eu utilizo entretela ou vaseline, como que quiserem chamar, autocolante, portanto ela depois fica assim. Depois de lavada ela fica bastante maleável e é muito boa para respirar. Eu agora vou aproveitar que tenho aqui esta para entretelar. Portanto, eu cortei a minha entretela, a parte colante virada para o verso da minha estampa. Já tenho aqui o ferro preparado e vou eu aplicar a minha entretela. Eu utilizo o ferro a vapor no máximo, apesar deste ferrinho ser um ferrinho de viagem, até à data ainda não me deixou ficar mal. Após esta, parece que nesta máscara aqui, o que eu vou querer fazer, e aproveito desde já para também exemplificar o que é que eu faço para reduzir as minhas máscaras. Assim, eu peguei em duas máscaras, uma em tamanho de adulto e numa de tamanho infantil, e na minha impressora tirei uma fotocópia em cartolina. Isto para ficar com os moldes, mas vocês podem fazer como assim o entenderem. Portanto, a máscara cortada e convém ter um molde da máscara para depois podermos utilizar ou no TNT, ou no pano de lençol, ou naquilo que quiserem colocar no verso da vossa máscara. Eu faço, pronto, com o meu tamanho, portanto, com isto vou cortar no pano de lençol, mas como eu quero reduzir o tamanho desta máscara, que é uma máscara do Capitão América, e quero reduzir para um tamanho de criança, eu vou centrar aqui, desculpa que vou usar os meus óculos. Tenho as minhas canetas erasable, quer dizer que são apagáveis com o calor. Pode ser com o secador de cabelo, com ferro. Eu até já tinha feito um risco e ele desapareceu agora ao entretelar. He testado a caneta e vou centrar portanto, o molde que eu tenho da máscara de criança no molde, na molde mask de adulto. Dependendo das estampas, eu centro de forma diferente. Está aqui, eu estou a fazer uma brincadeirinha com ela, portanto ainda não está fresca. Neste caso, que tem as borboletas, para não cortar tanto esta borboleta aqui de baixo, e para aproveitar o máximo, porque esta parte é a parte que não tem tanta estampa. Portanto, eu vou utilizar o molde, vou centrar o móvel de maneira a que evite de tirar o máximo de informação que eu quero que se mantenha. Portanto, seria assim que eu iria cortar esta máscara para apanhar esta borboleta e a borboleta central. No caso do Capitão América, como o símbolo está no meio e ele é uniforme a toda a volta, eu vou simplesmente centrar o meu molde
na máscara e com a minha caneta vou marcar. Eu evito de alfinetar, mantendo sempre a mão firme para que a cartolina não me fuja. E evito de alfinetar porquê? Porque isto é um tecido microfibra e eu evito de colocar os alfinetes para não puxar fios. Caso tenham dificuldade, eu nunca experimentei, mas talvez um bocadinho de fita crepe para segurar o molde resulte. Isto é apenas uma sugestão. Eu consigo fazê-lo bem assim. Portanto, aqui está. Agora vou só retificar aqui. Parece que gosto muito aqui deste ângulo. Pronto. E aqui tenho a minha máscara pronta depois para ser recortada para um tamanho de criança. Obviamente que assim vai apanhar, mesmo com a costura, vai vir aqui dentro do círculo do Capitão América, mas aí não tenho alternativa, fica gira na mesma. Portanto, o que é que eu agora vou fazer? Vou pegar na tesoura. O que eu faria numa situação normal era cortar, depois de entretelada, era cortar a máscara a toda a volta pela sua marcação. Neste caso vou cortar pela marcação que eu fiz. Eu não faço, pronto, eu evito de estar, eu corto como eu costumo dizer das crianças, que é este corte assim. Neste tecido evito isso para não puxar, para não começar a esfiar. Portanto faço, abro a tesoura, fecho, torno a abrir e eu faço assim, para não mastigar demasiado este tecido. Então eu costumo deixar sempre para o fim estes cantos. Como podem verificar, eu tenho um tamanho de adulto transformado num tamanho de criança. Pronto. Se eu colocar aqui, portanto, ela está num tamanho de criança. Inicialmente ela estaria neste tamanho, que seria um tamanho de adulto. E está a minha máscara preparada para eu começar a trabalhar nela. Pronto. O segundo passo que eu faço é, portanto, passar para o pano de lençol. Eu uso o pano de lençol, mas podem usar o TNT, podem usar aquilo que, pronto, que vocês mais entenderem que vos se adapta às vossas, desculpa, necessidades. Então eu tenho o meu pano de lençol. Assim, mais uma vez vou pegar no meu molde e vou, como eu tenho ainda máscaras, tenho aqui 4 máscaras de criança para fazer e tenho só preparado duas partes, dois versos. Umas máscaras me estão, já andam aqui um bocadinho, com esta coisa de, desculpem, o que é que eu faço? Quando começa a puxar fios, tenho isqueiro e, como isto é microfibra, para isto não começar a puxar fios e depois de estar entretelada, tendo cuidado para não pegar fogo à máscara, obviamente. Máscara, nós temos por hábito dizer máscaras, para mim isto são proteções faciais. Então passo aqui com o isqueiro, isto para ela não se esfiar.
isqueiro. Está a ficar cansado de trabalhar. Então o que é que eu faço? Uma das coisas que eu me apercebi nas máscaras é que se nós cortarmos, eu tirei, como eu disse, tirei a fotocópia do molde. Portanto, eu para cortar a parte, se eu virar o molde ao contrário, os ângulos não vão bater certos. Como podem verificar, há aqui uma discrepância nos ângulos. Portanto, quando eu for agora cortar o meu tecido posterior, eu não vou marcar com o rosto do molde virado para cima, vou marcar com ele virado para baixo. Vou fazer o inverso. Esferográfica. Sim, eu aqui, como eu vou cortar por dentro dos riscos, para ele ficar no tamanho, eu vou pegar aqui numa esferográfica. Não estou muito preocupada com aquilo que eu vou passar. Naquele usei as Erasable, mas agora vou usar, eu tenho várias Erasable, várias marcas, desde as Friction, há estas que são espetaculares e que se compram no Jumbo e que têm um preço excelente, as da Notit. Portanto, vocês encontram facilmente estas canetas, inclusive nas grandes superfícies comerciais. Portanto, vou marcar aqui para não estarmos aqui a perder mais tempo, mas vocês já ficaram com a ideia do que é que eu estou a fazer. Portanto, vou fazer isto rapidamente, porque eu não gosto de começar um trabalho e deixá-lo ficar a meio. Não esqueci. Nenhuma, não está. Pronto, depois iria. Se vocês repararem, eu tenho o pano dobrado a meio. Porquê? Porque assim eu de um só, no meu caso, eu não sinto necessidade de alfinetar, mas para as pessoas que tenham menos experiência podem colocar aqui uns alfinetes e depois cortarem os dois tecidos juntos para que não fuja o de baixo. Eu não preciso, portanto, eu estou só agora a exemplificar que esta é a forma mais correta. Quero alfinetar e depois cortar a toda a volta. Eu corto pelo interior do risco, porque se eu cortar pelo exterior o molde vai-me ficar maior. E também é uma maneira que eu tenho de não estar preocupada de ter feito o risco com caneta ou não. Pronto, como eu estava a dizer. Agora, estas são as minhas de criança. Vou aqui colocá-las de parte. De seguida, levo as minhas máscaras à máquina de costura e vou fazer a união destes cantinhos. Dobro a minha máscara a meio e vou fazer esta união. Vou unir estas partes todas, assim como também iria unir as partes que serão aplicadas atrás. Vou só fazer aqui numa para vocês verem. Pronto, então vou levando para trás e para a frente, corto aqui a linha e faço a mesma operação do outro lado. Pronto. Para começar a costurar, tenho sempre cuidado de segurar na linha e manter esta parte que regula a linha sempre para cima. Isto porquê? Porque se ela estiver aqui a meio, a máquina tem tendência a desfiar, a desenfiar. Calculador, esta parte está aqui em cima. Vamos atrás, vamos para a frente. E está cozida. E a primeira parte da minha máscara está cozida. Já o meu forro
Já tinha aqui alguns preparados. Vou juntar ambas as partes. Portanto, direito com direito. Vou aqui colocar o meu forro na máscara para ir cozer novamente. Uno as partes e vou alfinetar para ela não me fugir ao cozer. Eu gosto de alfinetar desta forma. Como ela está entretelada, até à data nunca tive problemas de puxar fios. O único problema é às vezes espetar os alfinetes nas mãos. Mas isso acontece. Esta já está preparada. Esta também eu estava a prepará-la. Vou acabar. E agora vou costurar a máscara para vocês verem como é que eu o faço também. Aqui, vou juntar estas partes. É importante que estas partes aqui estejam bem unidas para não haver que estas costuras batam certo. Assim direitinho para não seguir rugas depois em contacto com a carne. Desculpa se estou a falar baixinho. Então vou eu. No caso das máscaras, eu inicialmente eu estava a começar a cozer, deixava aqui uma abertura para depois virar. Hoje vou experimentar de outra maneira. Vamos lá ver como é que as coisas vão funcionar. Então estou a cozer aqui para depois virar, que ficará assim. Esta já está virada. Eu já vou demonstrar como é que eu o fiz e vai ficar assim a abertura aqui na lateral. Vou agora novamente à máquina de costura. Mais uma vez tive cuidado para preparar a máquina. Portanto, conforme eu disse, começo aqui do lado. Eu não cozo com a largura do calcador. Eu cozo com... consigo pegar em alguma coisa para vos mostrar. Portanto, o calcador, normalmente com a largura do calcador, eu encostaria o tecido aqui ao calcador e cozeria com esta largura. Portanto, a agulha anda aqui e seria com esta largura que eu cozeria. Isto dá mais ou menos meio centímetro. Nas minhas máscaras eu cozo com a largura interior, portanto o calcador tem aqui um espaço, não sei se estão a conseguir ver, e isto dá cerca de 3 mm, 2 mm e meio, e é com essa largura que eu portanto utilizo, encosto esta parte aqui interior ao tecido, aqui é esta parte do tecido. E é por aqui que eu vou cozer mais ou menos, por onde está aqui assim esta marcação. Eu há dias enganei-me e disse com o calcador para baixo, portanto não se vira nenhum tecido com o calcador para baixo, mas sim com a agulha em baixo. Peço desculpa, eu estava-me a esquecer de dizer. Portanto, a minha máquina está
em ponto corrido. A tensão do ponto está normal, na parte de baixo, na parte de cima também. Em termos de largura de ponto, está entre o 1 e o 2. Isto porquê? Para que não, como isto é um tecido muito fininho, não corra o risco dele puxar fios e dela também se abrir. Eu estou a cozer as minhas máscaras com uma agulha normal, uma 90. Daí eu gostar muito de trabalhar com elas entreteladas. A entretela já funciona mais ou menos como um feltro. Obviamente que, mais uma vez eu digo, isto não são máscaras, isto são proteções faciais. Agora vou passar novamente ao outro lado, onde vou virar a minha máscara. Pronto, agora vou virar a minha máscara. Eu gosto de evitar que os ângulos fiquem em um ângulo reto, portanto aqui é um golpe na diagonal, para o virar não ficar ali muito tecido acumulado. Vou então virar a minha máscara. Eu para virar a minha máscara uso aqueles pauzinhos eu achei engraçado, já tenho isto há bastante tempo. Aqui uso para pôr isto no cabelo, os pauzinhos chineses. Eu gosto porque é redondinho e não fere o tecido. Então vamos proceder à viragem da máscara. O meu ferro está ligado a uma extensão que vocês não veem, mas que eu desligo aqui com o pé para não estar constantemente ligado. Estou para proceder. Portanto, vou aqui ligá-lo novamente porque vou precisar agora dele. Enquanto ele aquece, portanto, com o meu pauzinho, vou aqui empurrar os meus cantinhos. Endireitar aqui. E como podem ver, apesar de eu ter cozido com uma agulha 90, não tem fios puxados. Esta parte está preparada. Portanto, agora vou passar ao passo seguinte, que é pospontar e colocar o elástico. Mas antes disso, vou passar a ferro à minha máscara para que estas costuras todas fiquem bem caseadas. Bem casadas, aliás. Isto deve ser nervosismo de já não fazer vídeos há algum tempo. Portanto, o meu ferro agora lembrou-se de pegar
para dentro. Este também está muito calor. Isto estar ao ferro e costurar ao mesmo tempo torna-se difícil. E a minha máscara está praticamente pronta para ir novamente a máquina de costura e para ficar finalizada. Agora o que é que eu vou fazer? Dependendo do rosto das pessoas, o elástico varia em termos de medida. Eu utilizo normalmente 44 cm de elástico, 22 para cada orelha. Portanto, vou aqui medir a minha régua, os 44 cm. Vou cortar aqui. Eu poderia ter aplicado o elástico de outra forma, portanto, antes de podia tê-lo aplicado aqui, marcava centímetro e meio e punha aqui o elástico por dentro. Ao virar agora ele iria aparecer, mas assim, eu gosto mais de trabalhar assim, porque conforme eu estava a dizer, nem todos os rostos são iguais. E portanto há pessoas que têm necessidade de apertar mais o elástico, outras pessoas têm necessidade de o pôr mais largo. Então é mais fácil. Eu entendi ser mais fácil, como eu faço. E agora vou colocar aqui o elástico e vou simplesmente fazer uma dobrazinha. Estas máscaras são um bocadinho mais difíceis porque tem que o pôr, e se não tivermos cuidado vamos cortar aqui o ó. Vou dar aqui uma dobrazinha e com um alfinete vou prender simplesmente para que fique já a dobrinha feita. Vou ter o cuidado de aqui fazer o mesmo. Se isto ficou bem fechadinho, apesar de ficar virado para dentro não se vai ver, mas eu gosto. Agora feito direito. Pronto, vou fazer a marcação. Podia ter espontado a máscara toda à volta e depois vir aqui e fazer este trabalho. Eu não gosto de ver costuras sobre costuras e aqui, e como tal evito e prefiro fazer assim e faço uma única costura a toda a volta. Também podia ter feito de outra forma, se eu quisesse colocar, este como é para o meu filho, e ele infelizmente, dadas as circunstâncias, raramente sai de casa, não lhe coloquei para colocar o filtro. Estas são duas para ele. Eu podia, ao cozer isto, ter feito logo aqui uma dobrazinha. Isto ficaria automaticamente mais pequeno do que o exterior e poderia ficar com uma abertura para o filtro entrar por aqui. Ou de outra forma, como acharem melhor. Cada uma agora terá que adaptar a maneira de trabalhar à forma que vos der mais jeito. Eu faço assim. Aqui este está ligeiramente maior, vamos reduzir isto. E agora vou novamente, depois de passar a ferro, vou novamente à máquina. E agora sim, vou terminar esta máscara. Pronto, agora que já estou aqui na máquina de costura novamente, portanto vou despontar a máscara a toda a volta. Aqui tenho algum cuidado para cozer. Eu aqui uso, Bruno, vê se consegues aproximar.
eu aqui ponto mesmo rente aqui à costura. Portanto, não uso nem a largura do calcador, nem a largura interior do calcador. Não sei se conseguem ver. Utilizo mesmo, vou tentar assim de outro ângulo, portanto, eu utilizo mesmo aqui o meinho, portanto, a ranhura do meio para me orientar e para costurar sempre direitinho por aqui fora. Mais um ponto à frente, senão daí eu fazer à mão para ela bater certinho aonde eu quero que ela bata. Portanto, eu utilizo, não encosto propriamente esta parte, a parte esquerda do calcador, porque senão estou a cozer fora, mas deixo ficar cerca de 1 milímetro o calcador do lado direito em cima do tecido. Eu vou usando como guia e daí também cozer mais devagar. Sempre tendo cuidado para que o tecido branco esteja bem alinhado com o tecido de cor. Daí eu ter passado a ferro para que não fique o branco a sobrepor o de cor, porque senão fica feio. No tecido claro, eu estou a utilizar a linha branca. Senão poderia escolher outra linha. Ou inclusive até um ponto decorativo. Estão a ver, ela está a cozer muito bem, não está a puxar fios. Então, aqui este alfinete. Estou quase a chegar ao fim da minha máscara. Ups. Agora já vim com a máscara da máquina de costura. Agora vou finalizar a minha máscara. Portanto, ela está toda despontada, está toda direitinha. Deste lado eu já adiantei serviço e agora vou. O que é que eu faço? Portanto, eu vou nas duas pontas do elástico, dou o nozito. O mais apertado possível e o mais junto da ponta. Corto estes excessos que estão aqui e com o isqueiro eu gosto de queimar as pontas. O nó normalmente deixo ficar para a parte inferior do rosto. E o que é que eu faço? Novamente com a ajuda do meu pauzinho, meto o nó para dentro, para não ficar aqui os nós a ver-se. Esta é a
parte às vezes entre o gosto de calor com as mãos suadas é um bocadinho mais chato. Com o meu ferro, aqui vou novamente, obviamente que assim, esta proteção facial antes de ser usada pelo meu filho vai ser lavada, não aconselho a ninguém, mesmo eu já tendo desinfetado as minhas mãos com álcool gel, lavar as mãos com sabão antes de começar os trabalhos, eu não aconselho a ninguém a usar as máscaras porque nós não sabemos por quantas mãos passaram os tecidos, esta é a minha opinião, vale o que vale. Aconselho sempre a serem lavadas. Eu lavo as minhas, coloco as minhas em água a ferver, lavo-as com sabão, passo por água, deixo-os ficar ao sol e depois passo-os a ferro, com o ferro a vapor no máximo. Esta está pronta para levar para casa. Ele vai já dizer, mamãe, trouxeste outra igual. Calhou. Esta está prontinha para eu levar. Aqui bem calhou. Sem necessidade. Para vocês verificarem, pronto, a minha máscara ficou assim. As minhas máscaras ficam assim. Agora, o que eu faço? Pronto, esta como é para o meu filho. Não estava a ver o meu filho andar com brilhos, nem com lacinhos, nem com botõezinhos aqui numa máscara, principalmente numa máscara do Porto. Fossem que máscara fosse, mas sobretudo sendo um rapaz. Nestas máscaras aqui, e como eu acho, nestas proteções faciais, nesta, para que também, tanto pode ser para menino como para menina, deixei a ficar mais para rapaz, porque os rapazes não gostam de brilhinhos, nem lacinhos, nem essas coisinhas, as meninas é que gostam mais, portanto deixei a ficar exatamente conforme ela vem. Nesta aqui, já fiz diferente. O unicórnio, não estou a ver os meninos a andar com, geralmente é mais para menina. Portanto, peguei na tinta de tecido, e por acaso já não está aqui, com glitter, e peguei no dimensional da Gato Preto também com glitter, na hidromiçanga, e apliquei aqui nestas partes do unicórnio. Portanto, o processo de execução será todo como aquela do Porto, será igualmente. Esta aqui, a única coisa que peguei foi na tinta de tecido e dei um brilho, não sei se conseguem ver, nas roupas e aqui no tambor que este menino traz. Já nesta de adulto, portanto, resolvi brincar de forma diferente nesta, que foi acentuar a parte da rosa com o squeeze metálico ouro, aqui nestas partes, para, pronto, não quis, um bocado por preguiça, usar aqui a boquilha, usei o palito de churrasco para limpar e para tornar o risco mais fino, e usei aqui no nariz do meu cãozinho e nos olhos o dimensional, um extra gloss da estamparia. E eu com estas brinquei assim, com outras posso aplicar uns botõezinhos, por exemplo nesta que está aqui das borboletas, já posso pôr aqui os botõezinhos de borboleta, posso pôr uma florzinha. Pronto, nas máscaras evito de ocupar muito esta parte aqui assim, porque é a parte que está em contacto com a boca, mais aqui nos cantos. Existe um modelo lindíssimo que dá para aplicar uns botões giríssimos aqui, que é o modelo Joaninhas de criança. Nesta aqui, como é de rapaz, também não irei fazer nada. Nestas do Porto não irei fazer muito. Nas das mandalas, sim, aí já me irei divertir um bocadinho mais, dar nestes cantos, a aplicar alguma brincadeira, até porque as mandalas para mim assim o pedem, mas isso sou eu, gosto de aplicar aqui uns pequenos detalhes, porque estas projeções faciais, nós somos obrigados a usá-las para proteger a nossa saúde e a saúde dos outros. No entanto, podemos usá-las de uma forma divertida,
sem ser monótona, sempre pronto, tentar, no fundo, não deixa de ser e não deixará de ser durante algum tempo mais um acessório de moda. Portanto, vamos tentar e devemos ser o mais responsáveis possível, proteger-nos a nós e proteger os outros, porque esta doença nós não sabemos de onde ela vem, se vem da direita, se vem da esquerda, se vem de cima, se vem de baixo. É uma doença totalmente invisível, não escolhe sexo, não escolhe idades, não escolhe estratos sociais, portanto ninguém está imune à doença. Como tal, devemos ser responsáveis. É um sacrifício para todos e eu sei bem do que falo. Eu tenho 48 anos, estou a perder a audição no meu ouvido esquerdo, portanto, trabalhar diariamente com uma máscara colocada, seja ela cirúrgica, seja ela 100% algodão, seja a máscara que for, certificada, no nível em que for, para mim é extremamente desconfortável. E sobretudo agora em que estamos com esta vaga de calor. No entanto, devemos pensar que estamos a viver situações que nós não escolhemos, mas estamos a viver e temos que as viver de forma muito responsável. Porque não é só a nossa saúde que está em causa, é a saúde dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dos nossos filhos, pais, avós, de toda uma humanidade. E não pensem que o mal só bate na casa dos outros, o mal também bate na nossa casa. E às vezes anda mais perto que aquilo que a gente julga. Muito obrigada por assistirem. Qualquer dúvida, estou cá, disponham. Muita saúde para todos. E até uma próxima. Muito obrigada mais uma vez.